Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Estratégia da Paz. E hoje eu quero falar de um tema que passa um tempo e volta, eu sempre penso nisso, que é a importância de nós não nos preocuparmos com o que nós não temos controle. Isso em diversos momentos da nossa vida, nós começamos a se preocupar, ter alguma preocupação, uma ansiedade. E se você começa a pensar, olhar lá no fundo, você observa que, na maioria das vezes, são coisas que nós não temos controle. Não é algo assim que diz respeito a nós. Então acaba que é um desperdício de tempo. A gente está perdendo tempo se preocupando com algo que não muda em nada, nós não temos poder sobre aquilo. Às vezes a gente obtém uma informação interessante, a gente testa na nossa vida, percebe uma melhora e às vezes a gente quer passar isso para outra pessoa, para um familiar, para um amigo, e nesse momento às vezes isso não é absorvido por essa pessoa e gera uma frustração em nós. Mas a hora que a gente para pensar, percebe que é uma burrice, porque não diz respeito a nós. A gente pode trazer novas ideias, mas se as outras pessoas vão absorver isso ou não é problema nosso. E a gente pega isso como se fosse um problema nosso. Isso gera ansiedade, frustração. Então, de um tempo pra cá, eu sempre paro para pensar se o fato ali que eu estou vivendo, se eu tenho controle ou poder sobre aquilo. E na maioria das vezes, a maioria das coisas, nós não temos poder algum sobre as coisas, né? Então isso vivendo mais, pensando nisso, faz com que a gente comece a viver, pensar mais no hoje. A gente começa a observar mais o aqui e agora, o que importa agora, qual ação que eu consigo fazer agora que vai mudar minha vida ali no futuro e qual ação que vai ser um desperdício de energia. E assim que eu começo a perceber no meu dia a dia o que muda, o que eu consigo mudar, onde eu aplico minha energia e eu tenho um retorno, isso também me estimula a fazer hoje já, não deixar para outra hora. Eu acabo não acumulando outras coisas para fazer, porque eu consigo diminuir a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, observando o que importa realmente. E quando você observa o que importa, fica nítido que muitas coisas que a gente coloca ação não assim, é desnecessário fazer aquilo. Por isso que muitas pessoas reclamam que não tem muito tempo, estão sempre precisando de mais tempo. Por quê? Porque elas desperdiçam esse tempo muitas vezes com coisas que não é da ossada delas, ou também que elas não têm assim poder sobre aquilo. Então, quando começar o dia, a melhor coisa parar e pensar o que diz respeito a mim de verdade, o que eu consigo ter uma ação e mudar. E o que eu estou fazendo assim como fosse um simulador, algo assim totalmente fictício, que eu acho que eu estou ajudando, ou me ajudando, ou ajudando outras pessoas, mas na verdade não é algo assim que não está acontecendo. É algo assim, imaginário. Então é uma boa dica assim para começar o dia bem, né? E isso diminui muito a ansiedade, porque você passa a
a dar conta das coisas que você precisa fazer. Você começa a ver que você não tem tantas coisas assim para fazer. Você consegue organizar melhor seu tempo também. Isso também faz com que a gente saia um pouco do automático, porque você começa a perceber mais como você se sente em relação a você mesmo, às outras pessoas, às outras situações do seu dia a dia. Você consegue parar ali no hoje mesmo e ter essa percepção do seu sentimento, que é muito importante para você tomar novas decisões. Você não tá ali naquele piloto automático que você nem não consegue sentir nada, você fica com aquele corpo, parece um corpo de borracha que você já não está vivendo, né? Você está só ali vegetando e achando que você está em movimento, que você está fazendo um monte de coisa super rápido, e na verdade você está introduzindo um monte de lixo no seu dia a dia, né? Um monte de coisa que não ajuda em nada a sua evolução, a melhora do seu dia a dia, ao enriquecimento interior, nada. Você só está enchendo sua vida de coisas inúteis. E sentimentos também, né? E ao longo dos dias você vai percebendo que vai sobrando mais tempo, que você começa a observar melhor a natureza, as pessoas, você valoriza mais os momentos e muda como você significa as coisas. O valor que você dá nas coisas, o significado do contexto no dia a dia. Isso muda completamente quando você aborda o seu dia a dia de uma maneira mais simplificada. Porque o que acontece? Quando você simplifica as coisas, você começa a ter mais clareza do que te interessa de verdade. Às vezes a gente acha que se interessa por algo, mas na verdade, às vezes a gente foi bombardeado com tanta informação, tanta coisa, que a gente entra numa confusão mental. Às vezes a gente acha que quer tal coisa, mas na verdade a gente nem quer aquilo. No fundo não quer. É porque a gente foi bombardeado com aquilo e a gente passa a acreditar naquilo e buscar algo que nem é nossa prioridade. Então esse momento de parar e respirar é muito importante. É algo que muda o jogo da nossa vida. Com essa mudança de comportamento, a gente vai até conseguindo selecionar melhor o nosso redor, né? A gente passa a ser mais íntegro, ter uma integridade maior. E isso faz com que a gente vá mais atrás da verdade. Isso tira aquelas dúvidas que a gente tem. Porque a gente olha para dentro e pensa, o que eu quero de verdade? Sendo sincero consigo mesmo, sem assim, repetir como papagaio o que a sociedade nos coloca. É um momento com nós mesmos que a gente para e fala, peraí, o que eu quero de verdade com tudo isso? Qual que é o meu objetivo? Eu quero a verdade dentro de tudo isso. E esse exercício faz com que as dúvidas vão sumindo. As principais dúvidas vão sumindo. E com que a gente saiba qual caminho trilhar. A gente já não fica com aquela dúvida, eu vou para lá e dou um passo para lá, eu já volto e dou outro passo para frente e volto. Essa dúvida que faz a gente ficar patinando e nunca sair do lugar. Não, a gente perde essa dúvida, porque
isso traz essa integridade, esse falar a verdade com nós mesmos, né? E esse sentimento nos leva a algo também muito importante, que é a perda da cobiça. Porque hoje em dia, como a gente é bombardeado com muita informação, muitas coisas maquiadas, isso, se você não sabe exatamente o que você quer, para onde você quer ir, onde você quer chegar, isso começa a gerar na pessoa que está ali perdida uma cobiça. E essa cobiça é algo ali que mostra que no seu interior você não está bem, entendeu? Você não sabe o que você quer, você projeta ali em certas coisas mal resolvidas dentro de você, e é algo ali que só faz o mal para você e para as pessoas que estão ao seu redor. E você não chega também a lugar nenhum com isso. Então é algo muito ruim, que acaba que essa falta assim de integridade, de parar ali naquele momento, ter aquele momento com você, faz com que surjam esses problemas, principalmente dependendo assim o nível assim de abstração que a pessoa esteja, ou muito assim fora ali da realidade. Isso acaba tendo desdobramentos assim até mais sérios, né? Pode originar certas doenças e problemas mesmo, problemas psicológicos e problemas de convivência também, porque a pessoa acaba entrando ali num mundinho à parte. Algo também que é muito importante quando se fala nessa questão de não ter controle sobre as coisas e focar no que eu realmente tenho controle, é que muitas vezes na nossa vida nós temos momentos de queda, momentos assim que tudo dá errado. Todo mundo em algum momento vai passar por isso, em algum aspecto da vida. E se você tem isso em mente, que peraí, aconteceu tal coisa, eu tenho nesse momento, depois que aconteceu a coisa, eu tenho poder sobre isso? Na maioria das vezes não, a pessoa não tem mais poder nenhum sobre aquilo. Só que ao mesmo tempo a pessoa continua sofrendo com aquilo. Ela não tem poder, mas ela sofre, ela começa a imaginar o que ela poderia fazer, e a imaginação corre solta nesses momentos e não ajuda em nada, porque o fato já ocorreu. O que a pessoa pode pensar é a partir daquilo o que pode ser feito, né? Mas o que ocorreu ali, que ela não tem mais poder sobre aquilo já foi. Então é muito importante pensar nesse sentido, né? Qualquer coisa que ocorra, tanto coisas boas quanto coisas ruins, momentos do dia a dia, eu tenho poder sobre isso? Se eu não tenho, vira a página, deixa pra lá. Se eu tenho, ótimo, deixa eu me debruçar sobre isso e focar nessa questão. E a partir disso, se algo assim ruim, né, entre aspas, ocorre, o sofrimento é muito menor. Porque ao invés de ficar pensando, o que eu poderia fazer, qual que seria a melhor opção, nossa, como eu fui burra de fazer tal coisa, não. Você já vai observar assim, observar a situação, observar outros fatores, que às vezes se tudo tivesse dado certo, você não prestaria atenção ali, entendeu? Você já tem como ganhar ali com aquilo. Mesmo parecendo que está perdendo, ali às vezes aparece um ensinamento muito maior, que lá na frente
vai ter uma utilidade muito maior do que se tudo tivesse dado certo. Então muda até o foco ali daquele momento ali, que poderia ser um momento de desespero, mas se você para e pensa, você vai olhar em outro aspecto da situação, olhando num aspecto assim de vencedor, num aspecto pensando, de alguma maneira eu vou sair ganhando com isso. O que sai aquela questão do desespero, que hoje em dia muitas pessoas, dependendo de certas situações, entram em desespero, porque às vezes pelo foco que elas estão dando naquela situação. Mudando o foco, aquele desespero some, porque a interpretação vai ser totalmente diferente. E o foco, né, vai ser um outro foco. E aí aquele problema não aumenta. Você olha ali o que ele é de verdade e qual mensagem ele veio te trazer. Bom, galera, por hoje era isso mesmo, o meu recado. Se vocês concordam também ou observam outros aspectos dessa questão, por favor, comentem. E é isso, né? Meu recado é esse. Observem sempre o seu dia a dia e foquem em si mesmos, ok? Muito obrigada pela atenção de todos e um forte abraço.